ficou muito bom, hein, Olivia? Adorei. Eu achei. A gente tava com medo. E eu ainda vou falar uma coisa, Isabel. Esse finalzinho, a gente vai falar tchau, Bel, tchau, Oli. E a gente vai botar a Madonna cantando Hallelujah lá no Met, tá? A Virgem Madonna. A nossa Virgem Maria, né? A nossa Virgem Maria de Lourdes. Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior e eu sou Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel! Hoje a gente, vai escolher mais um assunto nada abrangente, que é moda e religião. Mas eu achei... Sabe quem foi que sugeriu? Simon. Ele falou assim... Por quê? Porque o Simon, meu querido marido, ele trabalha muito com memória da Shoah, né? Que é o Holocausto. Então, tem uma biblioteca sobre o assunto. Sobre judaísmo e memória. E então, aí ele é interessado, né, nessa parte do vestuário e dos símbolos envolvidos na religião judaica. Mas a moda parece uma religião, né? Algumas pessoas vivem a moda como uma religião. Verdade. É engraçado que muitas vezes a gente fala, quando uma coleção é boa, a gente fala divino, divine, divino. Então hoje a gente vai falar do real divino. E a gente vai mostrar um pouco como a religião ditou muita moda até hoje, né? Não foi só Luís XIV, né? Na Bíblia se fala muito do vestir, né? No Corão também. Nos gregos também, né? Os gregos, né? Porque a gente também vai falar um pouco disso de mitologia e religião, existe essa diferença, mas até a primeira mulher, né? Na Teogonia, depois nos Trabalhos e os Dias do Hesíodo, ele fala sobre a Pandora, sobre essa chegada da mulher, e tem muito relacionado ao que vamos também tratar hoje, que é a roupa noiva. Né? Que é a figura dessa noiva. Eu queria falar um pouco, para a gente começar essa conversa, sobre a definição de religião. Como eu sempre gosto de pensar a palavra, porque ela nos sugere pistas interessantes para pensarmos o assunto. Nos últimos tempos, eu tenho ouvido alguns padres na televisão, inclusive numa entrevista com o Bial, que ele dizia que religião é religar. Ele fala sobre religare, que seria uma maneira de você se reconectar, né, com o sagrado, com o divino. Está certo, porém, esse foi uma primeira busca etimológica que veio do latim, mas em seguida, o religare, antes dele chegar à religião, ele passa para o religio. E religio tem uma tradução do latim que fala sobre obrigação, que fala sobre prender, que fala sobre reverenciar. E a partir do religio, a gente tem religion, e aí a gente tem a vida sobre votos monásticos, e aí a gente já está na era medieval. Ou seja, existe na palavra, na etimologia da palavra, existe esse lugar da ligação com algo, mas também existe a restrição. Existe o encarceramento, de certa maneira, já nessa palavra, né? Não é uma maneira de ligar tão livre assim. E a partir disso, eu fiquei pensando, porque assim, é complicado eu falar um pouco para mim sobre religião, porque eu não sou religiosa, como você sabe, né? Não sou... Mas eu tenho muito interesse por religiões e mitologias, porque, para mim, demonstra uma maneira com que o ser humano, com que a gente começa a lidar com aquilo que a gente não consegue explicar. Então, tem esse momento onde o homem olha para o céu e vê coisas acontecendo em torno, e ele passa a criar histórias para dar sentido a um dia a dia. E esse sentido não é apenas construído para ele, para dar sentido para ele, mas para ligar, e aí sim a gente tem esse religare, criar uma conexão entre pessoas.
Porque se a gente lembrando, né, que quando o homem passa a ser sedentário, ele precisa ligar as pessoas com algumas narrativas, porque ele tem que passar memória, ele tem que passar experiências, ele precisa criar uma coletividade, as pessoas precisam entender o mundo de uma maneira semelhante, para eles conseguirem uma ligação entre eles para, inclusive, se fortalecer como grupo e preservar aquele espaço de invasões de outros grupos, né? Então, eu acho interessante que, por mais que eu não tenha essa ligação espiritual com Deus, mas eu acho muito bonito. Eu acho muito do ser humano essas narrativas que são criadas para dar sentido para a vida, né? E para fazer com que as pessoas se liguem entre elas. Você agora falando do coletivo, me lembrou um grupo religioso que sempre me fascinou muito. Eu lembro quando eu estudava inglês na cultura inglesa, sabe? Naqueles livros didáticos, assim, cada capítulo, né, que você estudava cada semana, tinha sempre, assim, um sidebar, assim, digamos, no capítulo, com alguma coisa da cultura, né? Numa dada semana, esse box era sobre os Amish, que, para quem não conhece, é um grupo religioso cristão anabatista que surge numa região ali entre a Alsácia, na França, e a região em torno de Berne, na Suíça. Eles surgem em 1693 e a diferença deles, pelo que eu entendi, é que o batismo acontece na idade adulta. Você não pode ser batizado criança ou adolescente porque eles querem que você se batize e que você tenha plena consciência de onde você está entrando. E aí, na Europa, a última congregação fecha, acho que no início do século XX, mas antes disso eles já tinham emigrado para os Estados Unidos e para o Canadá, e até hoje são comunidades muito fortes. E uma coisa muito curiosa, que eu acho que você vai amar, Olivia, é que o fundador dos Amish, o nome dele é Jacob Ammann, ele era alfaiate. Olha! E os Amish, para quem não sabe, a maneira de se vestir era muito, muito, muito importante. Existem divergências entre cada congregação, tá? Eles não se vestem exatamente iguais. Mas foi até isso que me chamou a atenção quando eu lendo esse livro didático de inglês, né, com o box dos Amish, é a maneira como eles se vestem. Porque eles pararam no século XVIII, praticamente. Qualquer tipo de modernidade, tecnologia, eles resistem. E eu tava lendo numa matéria que saiu numa edição da Vestoy, que é uma das minhas revistas favoritas de moda, é uma revista anual que mistura uma pesquisa acadêmica com uma linguagem mais rápida e objetiva, digamos assim. Então, os textos são muito... Mais revista mesmo, né? Então o texto é muito gostoso, não é maçante, sabe? Essa edição da Vestoy, em particular, é sobre lentidão. Então, por isso que tem um artigo dedicado à maneira dos Amish de se vestir, né? Porque eles têm um outro ritmo de vida. Os dois principais valores das Amish é a negação do ego. Então, a individualidade tem que desaparecer em prol do grupo e da comunidade. O segundo valor é a separação com o mundo. Como em outros grupos religiosos, né, a humildade, a modéstia, o respeito tem que estar representados nessas roupas. Qualquer tipo de ostentação é completamente proibido. Então, em muitas dessas congregações Amish, você não pode usar botão, porque até o botão é considerado... É um excesso. E aí eles usavam ganchos. Muitos deles não usam zíper. Nessa matéria, deixa eu ver quem é o autor. Dr. Donald Kraybill. Ele fala que, para o trabalho, alguns adotaram tênis, algumas congregações e também... velcro. Pra não ostentar mesmo, é ostentação zero, né? Agora, é engraçado, porque assim, os Amish foram os grandes influenciadores da modest fashion, né? Da moda modesta, né? Que virou febre
E ainda tá, né? Tá num momento importante da moda modesta. Exatamente, E também os judeus ortodoxos. Essa moda que não muito decotada, mais fechada, sem muitos aviamentos, abaixo mais do larga. joelho. Abaixo do joelho, é uma moda mais recatada, né? Mas também é um recatado também não muito ornamentado, onde não aparece muito, e virou uma febre da moda nos últimos tempos. Mas eu acho engraçado quando você fala dos Emmys nesse sentido, da roupa, porque faz todo sentido com o que eu estava falando antes. Numa hora que você cria uma narrativa para você criar um grupo, o vestir diz muito sobre o grupo que você pertence e traduz muito do que o grupo acredita. Então, traz essas simbologias. É assim como torcedores de um time de futebol, que levam os seus símbolos, né, e a sua camisa, e eles se reconhecem como grupo. Assim, a religião, quando ela vai criando essas narrativas e essa relação com o sagrado, com o divino, isso vai sendo trazido para o vestuário. Nos manuais de catequese, Emmys, depois da ideia de céu, né, e paraíso, o segundo tópico mais importante é a roupa. São páginas falando o que pode, o que não pode. E eu queria, enfim, terminar esse capítulo dos Emmys citando o final do texto desse artigo da Vestoy, que eu achei interessante. Diferentemente dos modernos que recebem mudanças de maneira entusiasta e aplaudem a chegada sem fim de novos engenhocas, os Emmys prezam a paciência e a lentidão, e são aversos à mudança, especialmente à mudança pela mudança. Essa deferência a tradições duráveis pode dar a impressão de que a vida Emmys é sem graça. Contudo, ela possui diversos benefícios para quem segue suas regras. Numa cultura onde escolhas abundantes sempre aumentam vertiginosamente a ansiedade e onde o ênfase na individualidade está em conflito com o nosso desejo de fazer parte de um grupo, a natureza recatada é não só uma maneira de se rebelar contra os estresses da vida moderna, como também uma maneira de achar satisfação pessoal num consenso grupal. Mas eu acho isso fantástico, assim como ela diz, porque essa busca da individualidade que o capitalismo vai impondo pra gente, como se a gente tem que consumir cada vez coisas mais diferentes para sermos mais individuais, né? Na verdade, quando você olha, né, os mais moderninhos, os que estão mais diferentes, estão todo mundo igual. Exatamente. Só que tá todo mundo igual. O que os Emmys estão falando olha só, a gente entendeu. A gente só não está reproduzindo. No final, é sobre criar narrativas, traduzi-las em vestuário para você pertencer a grupos. E outra coisa também que eles estão à frente de nós é que é um modus operandi que é bem mais sustentável que o nosso. Eles evitam comprar um mínimo, não que eles não comprem nada, mas eles mesmos costuram. Se a roupa estraga, eles fazem uma emenda lá. Aí só quando a roupa não tem mais como ficar emendando e consertando, que aí eles vão comprar uma nova ou costurar uma nova. Mas eles não vão ficar comprando por comprar, fazendo roupa à toa. Mas só voltando para essa modest fashion, eu também li uma matéria na ID sobre isso, né? E muitas dessas marcas, né, são americanas, nova-iorquinas. As donas dessas marcas geralmente são judias ortodoxas. E algumas delas, como a Mimo Maxi, na matéria, eles falam que é tipo The Row, entendeu? Eles comparam, assim, com The Row. E tem a ver, né? Tem, mas... Que a The Row tem uma coisa mesmo monástica. Eu acho The Row super modest, assim. Super modest. Super modest. Né? Porque é super fechado, clean, largo, nada é apertado, nada é sexualizado, as cores são sóbrias, não tem muito aviamento, não tem excesso, não tem muito dourado, tem nada de brilho. Então, na verdade, a The Row, eu diria que é uma moda, é uma moda modesta. Mas é engraçado como a moda também é cruel nesse sentido, né? Que a gente fala sobre o excesso, a gente fala sobre... E aí também pega-se a moda modesta e já transforma em tendência, né? Que nem a história do Normcore. Naquela história do Normcore, que era... a galera do Vale do Silício que usava Mark Zuckerberg, Haider e calça, em 2 segundos já virou a moda normcore, o que era para ser o contrário, né?
Mas essa relação com esses vestuários religiosos me interessa muito, mas também cria muito problema, né? Porque várias vezes, principalmente andando em Nova York, que tem os judeus ortodoxos, né, vestidos de cima a baixo, você fala, gente, isso para uma inspiração, para uma coleção é incrível, mas você sempre fica, hoje em dia principalmente, muito mais do que antigamente, você fica naquele limiar. O que é apropriação, o que não é, o que é você pegar a religião e algo sagrado de alguém e se tornar pop. Bom, eu como aqui na biblioteca aqui de casa, como tem 1 milhão de livros sobre o judaísmo, eu achei um livro que resume bem. E uma coisa interessante é que no Antigo Testamento, né, bom, os judeus, a Bíblia hebraica é o Antigo Testamento. E não existe exatamente grandes imposições. Existe uma regra chamada Shatnez, que eu achei curiosa, porque ela proíbe o uso de fibras animais e vegetais misturadas. Então, por exemplo, você não poderia usar lã com linho. Existem várias teorias, mas aparentemente é para distinguir os dois reinos, o animal do vegetal. Eles fazem menção que os homens não podem fazer a barba, que esse eu achei bem curioso. Não pode haver cross-dressing. Então, homens não podem se vestir de mulher e mulher não pode se vestir de homem. Tá, mas isso tem no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, querida. Obviamente, eles não usam a palavra cross-dressing. Eles usam o quê? Não, eles falam que mulher não pode se vestir de homem e homem não pode se vestir de mulher. Gente, que delícia. Já tá lá. A castração já começa aí. Exatamente. Aí eles fazem menção que no luto, durante o luto, tem que usar uma roupa especial e tal. Eles fazem menção também ao tzitzi, que isso é bem tradicional dos judeus, né? Que são aquelas franjas nas extremidades do chalik com fio azul. Me desculpe aí se algum judeu está escutando, eu estou explicando de maneira errada, mas são as franjas com fio azul assim nas extremidades desse chale, que é para usar durante a reza, que simboliza a presença divina nos 4 cantos do universo. E também eles falam no Antigo Testamento que é proibido usar tatuagem. Nossa. E você vê, assim, né, como a tatuagem é... Até hoje, né? Tudo bem que até hoje é bem mais aceito socialmente, bem mais, né? Mas mesmo assim, eu acho que ainda existe. Mas é porque eu acho que é aquela velha história de civilização e barbárie, né? A tatuagem tem muito mais a ver com as tribos e com os povos que são muito mais relacionados à natureza. E a religião tem muito daquele... Tem no seu papel... muito do que a gente falou no capítulo do Luís XIV, de distanciar o ser humano daquilo que é o estado primitivo, né? A religião tem isso. Até tem uma definição de religião que é... O que é religião? Assim, em 2 frases. É um sistema organizado de crenças e práticas que giram em torno de ou conduzem a uma experiência espiritual transcendente. Uhum. E daí, quando a gente vai tentar entender a nossa relação com o divino, com esse espiritual, o que nos encaminha para uma ascendência e nos distancia do bicho, sei lá, a gente vai começar a ver isso na República do Platão com o mito da caverna. Uhum. Né? Os seres humanos nascem, estão acorrentados dentro de uma caverna, olhando para a sombra das coisas. Né? Uhum. E aí um deles consegue fugir, consegue sair da caverna e vai e tem finalmente, pela primeira vez, à vista a luz fora da caverna, que daí é esse conhecimento e é ver o divino. Então, eu acho que a religião, na hora que ela começa a ser percebida, e a gente falando, né, da Grécia Antiga com Platão, e ele fala, não, essa vida que a gente tem aqui é apenas uma sombra de algo muito maior. No momento que ele faz isso, ele começa a quebrar uma relação que a gente tem com o nosso próprio corpo. Outras histórias à época, o epicurismo, por exemplo, não vigoraram. Eles diziam muito mais próximo do que seria uma relação
não com o divino, mas uma relação mais presente com o nosso corpo, é que, assim, não, é isso aqui, né? O seu corpo não tem que sofrer. Porque religião é muito sobre punição, é sobre pecado, é sobre apagar desejos, né? Em prol de um coletivo. Isso na roupa sagrada, quer dizer muito. Então, quando você fala dos Emmys, que eles traduzem a maneira que eles veem o mundo, da maneira que eles se vestem, fica assim muito claro o que eles defendem, né? Os judeus, com todos os simbolismos de herança histórica, eles sempre trazem esses símbolos, mesmo que seja uma estrela de Davi para quem não seja tão ortodoxo, mas existe uma presença ali para falar sobre comunidade. Tem vários aqui perto de casa, né? Os judeus ortodoxos. Então, vira e mexe, eu vejo passar, é sempre impressionante. É bonito, né? Tem uma coisa bonita na maneira dele se vestir. É distinto, né? É digno, é muito digno. E aí eu queria ver da onde veio isso. Porque, obviamente, na antiguidade eles não se vestiam assim, né? Na antiguidade não existia grandes diferenças entre judeus e não judeus. E aí, nesse livro que eu te falei, que fala sobre práticas, festas e símbolos do judaísmo, eles falam que depois da antiguidade, em 849, começam as restrições vestimentárias. Primeiro no Egito muçulmano, né, e depois em toda a África do Norte, o islamismo começa a dominar. Eles querem diferenciar os muçulmanos dos cristãos e dos judeus. E aí, dependendo do lugar e do momento, tinham sinais na maneira deles se vestirem que os diferenciavam. Turbantes, cintos da cor amarela, em outros lugares eram roupas pretas. Depois, em 1215, aí já na Europa e no mundo cristão, foram implementadas no Quarto Concílio de Latrão distinção entre judeus e cristãos. E aí, essa distinção para os judeus, né, claro, era uma rotela. Era uma rotela em latim, quer dizer pequena roda, que parecia um pequeno anel que era bordado aqui, amarelo. Aqui ninguém tá te vendo. Aqui bem no peito, né? E os nazistas se inspiraram disso quando eles bordaram a estrela de Davi amarela, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E aí esse livro conta que no século XVIII, na Polônia, que os judeus começam a se vestir, né, os judeus ortodoxos hoje em dia, como eles se vestem até hoje, né? Que na verdade, sabe de onde vem, Olivia? É inspirado da indumentária da aristocracia polonesa. Caramba! Não tem nenhuma simbologia. E óbvio, acho que é porque também é uma roupa mais... Acho que tem a ver com a modéstia também, né? Sem dúvida. Mas é completamente inspirada na aristocracia polonesa. Sem dúvida. Eu acho que esses grupos mais ortodoxos, eles têm essa relação de que a moda é esse lugar do excesso, é esse lugar da frivolidade. E que, na verdade, eles estão ali para uma passagem de vida mais digna. E aí a roupa tem que trazer isso. Mas é engraçado você falar sobre a estrela de Davi na época do nazismo, para identificar os judeus, como algumas escolhas simbólicas também se tornam estigmas, né, no vestuário. Você está falando da Segunda Guerra, mas a gente pode falar sobre hoje, já que você está aí na França, sobre o que, me desculpa, eu acho um absurdo essa lei francesa de 2010 de proibir os véus. Para quem não sabe, existe uma lei na França de 1910 que interdita qualquer muçulmano, mulher muçulmana, ao cobrir o rosto, né? Então, não pode usar burca, não pode usar qualquer tipo de véu, né? Onde esconde o rosto. E isso por uma questão de segurança. Laicidade, né? E também... de laicidade nas escolas, né? Que foi o caso da menina que queria ir de véu para a escola e foi impedida, né? Nesse caso, porque eles estavam falando que a escola não era o lugar de qualquer imposição religiosa.
mas existe também uma questão de segurança, né? Principalmente a religião islâmica é uma religião muito perseguida nesse sentido, né? Então existe esse estigma. E aí aconteceu... Você vai falar do caso do Burkini, Início? Exatamente. Também vou puxar o Burkini. Mas primeiro, assim, existe então essa proibição. Teve a história dessa menina que foi para o colégio e ela queria usar o véu e ela foi impedida de usar o véu. Isso criou uma grande discussão na França. E também, agora, em fevereiro de 2019, a Decathlon, a loja de material esportivo, queria vender um véu para a corrida. Né, para corrida, para as mulheres muçulmanas usarem, e era um véu super tecnológico que chamava o hijab esportivo. E a Decathlon foi obrigada pelo governo francês a retirar, porque era proibido eles venderem. E complementando essa notícia, existe essa notícia do Burkini, que também foi esse ano, foi agora, né? 2 meses atrás, 3 meses atrás. Teve uma mulher, que, se eu não me engano, foi uma mulher que foi numa piscina pública francesa e ela mergulhou com o Burkini. É o biquíni com burca. Né? Então, assim, ele é feito de lycra, como qualquer biquíni, só que ele cobre todo o corpo e ele tem feito uma sainha e ele cobre a cabeça e tal. E a mulher foi convidada a se retirar porque ela não poderia permanecer na piscina com o burkini, apesar do material que ela está usando. A única coisa que ela está fazendo é cobrindo o corpo dela e se vestindo de acordo com a religião. Mas ela não estava fazendo absolutamente nada. O material era como qualquer outro maiô. Então, não tem nada em termos de higiene. Pelo contrário, eu acho que é até mais higiene, porque cobre mais o corpo. Mas ela foi obrigada a se retirar. E o que eu acho interessante é esse estigma de como o islamismo virou essa religião do mal, né? Como construção narrativa. Moda, apesar de ser sempre vista como esse lugar de frivolidade, é ali que se cria o estigma, é ali que se cria o que é a hierarquia de poder, no sentido de você dizer o que as pessoas devem usar e o que as pessoas não devem usar. Mas você acha que a indústria da moda, nesse sentido, vai ajudar a tirar um pouco desse estigma? Porque, assim, eu acho que ajudou. São muitas marcas investindo nisso. Muitas. De H&M, Uniqlo, Nike, a Dolce & Gabbana. Eu vi uma pesquisa que... Aí eu também não sei se isso aqui é inflado, tá? Porque era uma agência de consultoria, às vezes tem que também se questionar. Tomar cuidado, tomar cuidado. Mas eu vi uma pesquisa, depois eu vou botar nas referências, que esse segmento, né, deve chegar até 2023 num setor de que gera 361 bilhões de dólares por ano. Falei, mas, Clara, você tem um número de países islâmicos gigantescos. E eles são riquíssimos. Riquíssimos, né? Mas é porque esse número, 361 bilhões de dólares, eu nem consigo... Nem sei. Não, mas você pensa só assim, Arábia Saudita... Pois é. Sabe? Você pega parte da Índia. Realmente a França tem muita resistência com isso. Tem muita. Mas chega ao ponto de ser realmente um preconceito muito eu também acho. Um dos opositores era o Pierre Berger. Ele chegou a falar, estilícias não deveriam se meter com a moda islâmica. Pra quem não sabe, o Pierre Berger... Que fundou a Maison, a marca do Saint Laurent com ele, né? Foi amante dele, mas depois eles eram sócios. Sócios. Mas aí que tá. São duas facetas, né? Na verdade, assim, se não der lucro, ninguém não vai ajudar, entendeu? Mas já que tem uma Arábia Saudita no meio, vamos fazer. Mas aí é que tá. Tem tudo pra dar lucro. Porque eu vi em outra pesquisa, e essa eu acredito... que 90% de muçulmanos afirmam que a religião influencia diretamente nas suas escolhas de consumo. Sim. Eu acho que essa relação da religião, às vezes... Por exemplo, aí a gente pensa a coisa da cruz. Imagina o inverso. Imagina que a religião mais disseminada e nos países que têm mais essa
essa possibilidade de coazão sejam os países islâmicos. E aí um dia eles falam, não, acabou cruz. Aí você não pode usar nem a sua correntinha. A Versace não teria feito história. Gente, aqui tem feriado católico, sabe? Aí fica a mesma coisa, Estado laico, por que tem feriado católico, então? Exatamente. Então, assim, essa relação é muito complicada. E eu acho que, assim, outra coisa interessante da gente pensar, e aí eu vou puxar até aqui para o Brasil, existe esse preconceito gigante contra o candomblé. Além do racismo estrutural que vivemos, mas existe um preconceito que o candomblé é coisa de magia negra, né? É macumba, é coisa ruim, né? Grande parte da nossa sociedade, geralmente branca, mas não apenas branca, porque tem vários negros também que pensam candomblé é bruxaria, porque já são os cristianizados. Tem esse livro que eu adoro, chamado Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, onde, segundo ele, é esse primeiro livro onde ele reúne todas as histórias num só exemplar, contando a relação dos mitos africanos e também a relação quando eles entram aqui no Brasil. Um dos pontos que ele fala dessa visão sempre muito pessimista, né, que o cristianismo coloca na religião do candomblé, ele exemplifica na figura do Exu, que é uma entidade muito complexa, uma entidade que desafia muitos humanos, desafia a nossa compreensão, e é tão complexo como somos nós, com os seus desejos e erros e acertos. E ele fala na época dos primeiros contatos de missionários cristãos com os iorubás na África, Exu foi grosseiramente identificado pelos europeus com o diabo. E ele carrega esse fardo até os dias de hoje. Então, que nem a gente está falando, tem a religião que ela vai trocando a narrativa e ela vai criando, né, relacionando os seus diabos e as coisas ruins com a religião dos outros. Só que o que ninguém pensa é que mesmo aquelas pessoas super preconceituosas com o candomblé estão vestindo branco no Ano Novo lá em Copacabana. E aí, se você minimamente vai procurar da onde vem isso, é exatamente dos trajes religiosos dos praticantes do candomblé que iam no Ano Novo fazer as suas oferendas para Iemanjá. Então, esse sincretismo brasileiro é muito, muito complexo, né? E as pessoas não entendem como elas vão absorvendo simbologias dessa mistura cultural que somos e muitas vezes ficam vociferando certos preconceitos, falando que certas religiões não podem, né? Eu tenho certeza que o Crivella, ele vai de branco no Réveillon. Duvido que ele não vá, né? Mas na hora de criar problemas para as outras religiões que não as evangélicas, ele, né, é o paladino. E aí, falando de branco, Bel, queria puxar para um lugarzinho. Vamos falar de noiva? Vamos, amo. Pra gente começar, como aquele capítulo da literatura não ficou muito bom, né? Que eu tava com aquele meu problema no microfone que ninguém escutava. A gente, inclusive, eu espero um dia poder ter a oportunidade de refazer esse programa. Vamos refazer, porque aí a gente bota outras referências, né? Porque tem tantas, né? Mas naquele episódio eu falava sobre a Pandora. Falava que existe, no Exíodo, quando ele fala dos trabalhos e os dias, ele descreve essa primeira mulher que é enviada ao mundo como uma punição aos homens depois que Prometeu rouba o fogo de Zeus e dá aos homens, né, simbolizando a sabedoria. E aí Zeus fala assim, ok, então eu vou mandar ali uma maldição que vai acabar com a vida de vocês. Os homens viviam na terra, só tinha homem, não existiam mulheres, e eles viviam na paz, eles não precisavam trabalhar, eles eram imortais e eram um grande paraíso, né? Um paraíso sodomita. Eles não se reproduziam, eles não morriam, né? Eram só aqueles homens, e o sexo era puro prazer. E aí, depois que o Prometeu faz essa brincadeirinha com Zeus, ele decide criar essa mulher de barro, e ela é esculpida por Hefesto, e ela é vestida por Palas Atena. Para quem não sabe, também essa relação, né, da deusa da tecelagem, que também era deusa da guerra, como Minerva, Nietzsche, em toda a tradição mitológica que a gente tem do Egito, de Roma e da Grécia. Todas elas são da tecelagem, da civilização e também da guerra. A Pandora vai sendo moldada, e enquanto ela está sendo moldada à perfeição,
ninguém poderia resistir à beleza daquela mulher, ela vai sendo vestida por Palas Athena e por Afrodite. A roupa dela é uma roupa branca, um vestido branco, leve. Ela tem uma coroa de flores na cabeça e um véu. Então, basicamente, quem desce é a noiva, para infernizar a vida dos homens na Terra. No entanto, a gente foi procurar e a gente descobriu que essa história da relação do branco com o casamento é muito recente, né, Bel? A gente, né, eu e a Olivia, a gente até dividiu um artigo super interessante que saiu na JSTOR, que resume bem e fala como o casamento, né, existe há muito tempo, mas essa ideia e sobretudo esse fetiche em torno do vestido de casamento e do vestido de casamento branco é muito recente, é coisa de um século e meio pra cá, né? Porque a gente tem que lembrar antes de ter essa romantização do casamento, né? Casamento, antes de tudo, um contrato que serve para você passar propriedades, né? O que mais pro casamento serve, Olivia? Para você se sentir um pouquinho mais culpado se você pular a cerca. Porque aí você pensa em tudo que podem te tirar. Exatamente. Assim, pode usar aquele contrato contra você, né? Porque adultério não é crime, eu acho que poligamia e adultério... Não sei se adultério é crime, gente, mas eu sei que poligamia no Brasil é crime, né? Então, a galera que casa 2 vezes pode se sentir bem culpada. Pois é, mas é engraçado que até a metade do século XIX, mais ou menos, não existia esse dress code obrigatório que a noiva tinha que usar branco, né? Hoje em dia, eu casei de vermelho e a maior parte das pessoas dizem, quê? E não sei o quê? Enfim, rola esse efeito... É meio a coisa do branco no Réveillon, né? Porque isso é muito coisa do Brasil. E as pessoas acham que isso mundialmente todo mundo usa branco. Primeiro que as pessoas normais, pessoas que não faziam parte da realeza, né? Da nobreza, casavam com o que tinha. A melhor coisa que tinha. E ponto final, né? Mas entre as mulheres poderosas de antigamente, né, as grandes rainhas, não existia uma etiqueta em relação à cor do casamento. Obviamente, elas tinham os meios de comprarem a roupa mais luxuosa, mais estonteante pro casamento, para as núpcias. E o branco era uma das cores, mas não era a única cor. Era uma das cores porque o branco é uma cor que suja, né? É uma roupa mais difícil de limpar. Mais difícil de limpar. Tem que ter mais servos. Exatamente. Escravos, por isso que ela era uma das cores ligadas à realeza, digamos assim. Mas o dourado também era uma cor muito usada. Tem uma matéria muito legal da CNN que fala sobre figura do branco no casamento. E ele começa assim, o artigo. Imagine Meghan Markle em pé diante de seu vestido na noite anterior ao casamento, considerando. Em vez de uma coluna branca de renda e uma espuma dramática de cetim charmoso e translúcido, ela coloca na manga uma cor vermelho acastanhado, um enfeite de peles de vison e bordados de ouro, na saia pesada com todas as joias de sua herança. Esse é o vestido que ela vai se apresentar a público. Imagina se a Meghan hoje aparece de vermelho castanho, como você se casou. Numa aparição pública, né? Apesar de todo mundo já saber que ela não é virgem, né? Ela não era virgem quando ela casou. Mas se ela não aparecesse com um branco, isso ia ser um choque mundial. Então, mas aí é que tá, voltando à história, né? Então, o branco não era cor. A rainha Vitória, quando ela se casa em 1840 com o Prince Albert, né? É esse casamento que... A gente tem que lembrar que é quando a fotografia tá começando, né? Tem os jornais ilustrados, então é quando a gente vai ter mais essa coisa imediata de saber, de ter essa informação, né? Apesar de referência, né? Não existem fotos do dia do casamento em si, mas ela fez um ensaio 14 anos depois. E, de qualquer forma, não existia esse preciosismo em relação ao vestido de noiva, então ela usou em outras ocasiões também. Mas isso é muito interessante também, que os vestidos não eram usados só uma vez.
eles eram vestidos importantes, mas também que poderiam ser reutilizados em outros momentos. Então acho que com a fotografia, com a Revolução Industrial, que tornou um pouco mais acessível, né? Terem um vestido mais especial, né? Digamos assim. Esse artigo do JSTOR fala que, inclusive, o vestido da Rainha Victoria nem era branco, ele era mais para champanhe, né? Mas na foto parece que é branco. E como a foto nessa época é preto e branco, acho que também tinha um né? Acho que se destacava com fundo. Então, a partir daí, né, chegamos às noivas, as bridezillas de hoje, né? E é impressionante quando a gente vai pensar sobre essa imposição cultural que vem muito da força econômica e política de certos países, quando a gente vê hoje em dia casamentos japoneses e elas vestidas de branco. O que nunca aconteceu, né? Nunca foi isso. Mas é uma celebração visual. Aliás, é bom forte. A gente deixar claro aqui que na Bíblia não existe nada disso, tá? Não existe festa de casamento, roupa de casamento, nada disso. Esse negócio eu ainda acho interessante. Eu não vou falar que é complicado, porque é isso. A gente, como seres humanos, a gente vai criando aí a nossa maneira de ver o mundo. Mas me surpreende hoje eu conversar com algumas diretoras de núcleo dos cursos de moda e elas me dizem que grande parte das estilistas hoje querem trabalhar com moda noiva. Mas dá muito dinheiro, né? Porque dá muito dinheiro, né? Mas é engraçado você pensar que tem no momento de tanta reflexão sobre, eu não diria castração, mas essas imposições... Mas essas assim, imposições, Olivia, né? Do branco, casta, virgem. Por mais que todo mundo saiba que não é. E outra coisa, no Novo Testamento, e assim, eu não vou dizer só que é na Bíblia que tem esse tipo de... que fica insistindo muito. Eu botei assim, digitei no Google, Bible Fashion. E aí tem vários, assim, que destacam as partes na Bíblia que falam de aparência e do vestir e tal. E é sempre assim, quase sempre ligado à mulher. E são noções de modéstia, de humildade, de autocontrole. E você não pode ostentar, você não pode mostrar o cabelo, tem que usar o véu. E queria lembrar que esse ano vai fazer 10 anos... que Geise Arruda foi linchada numa universidade porque ela tava usando aquele vestido rosa, que inclusive não tem nada demais. Assim, é curto, mas enfim. Porque não era apropriado pra universidade, só que aí os alunos começaram a criar um fuzuê, porque era imoral o que ela tava fazendo, mas ao mesmo tempo filmavam por debaixo do vestido dela. Então aí a hipocrisia toda escrita, né? E tiveram que chamar a polícia militar pra controlar. Ela foi expulsa da universidade. Depois acho que revogaram, mas enfim, não tinha como ela continuar, né? É um puritanismo muito complicado de se ver hoje, né? E aí, por mais que as pessoas digam, não, mas a noiva não tem nada a ver com isso, é porque gosta do ritual, acha bonito o ritual. Sim, mas também não pode esquecer tudo que aquilo significa em termos, né, dos casais que podem e não podem casar na igreja, como a igreja durante tanto tempo foi sim, tá mudando agora a força, né, tudo bem, papa bacana, mas ainda assim é papa, e como o cristianismo em si foi um dos grandes responsáveis por essa cruzada contra pessoas que não heterossexuais, né? Ou uma cruzada contra o prazer e o sexo livre. Vou pegar o gancho e vou indicar um livro aqui que foi publicado, não tem tanto tempo aqui, da Anne Kratz, que chama em português, eu não sei se foi traduzido ou não, mas a tradução é Luxo e Luxúria na Corte dos Papas na Renascença. Porque esses papas, querida, eles conseguiram quebrar todos os votos que eles fizeram, de pobreza, de castidade, de humildade. Não, mas Isabel, isso que chama poder, né? O poder corrompe. Exatamente, é por isso que eu sou anarquista, não tem como, né? Então, assim, eu nunca duvido dos ideais. Tinha papa que era até proprietário de bordel, de puteiro. Não, mas aqui
aí, agora, esse ano passado, teve todo esse escândalo, né? Que também não era novidade para ninguém, de todos os casos de pedofilia que existiam, sim. né? Sim, então, assim, não é novidade para ninguém. Mas também não quero taxar, porque é ter o preconceito inverso. Existem pessoas que são realmente... que têm um compromisso e que acreditam e que fazem o bem em todas as religiões, sim. Claro. Mas você ter uma religião colocada como mais importante do que as outras, ou você dá poder a certas pessoas dentro desses discursos religiosos para elas doutrinarem de uma maneira política, né? A cabeça de outras pessoas que é o problema. Só que aí, voltando um pouco para a moda, saindo mais dessas questões barra pesada, queria lembrar também, quando a gente falou, acho que de moda e política, daquela deputada, lembra do decote? Da Paulinha, de Santa Catarina, que ela foi lá para ser empossada. Ela foi a Paulinha de Santa Catarina, que foi ser empossada como deputada, e aí ela, evangélica, e foi com um macacão vermelho com decote até o umbigo, com as próteses lá lindas, maravilhosas, aparentes, e que ela falou que ela é evangélica, ela teme a Cristo, Deus, não sei o quê, e a pior coisa que ela ouviu nas redes sociais nem foi o xingamento de puta, porque para isso não, mas ela dizendo que ela não era uma mulher de Deus porque ela estava vestindo um decote e mostrando demais o corpo. Então existe também essa relação de julgamento constante, porque religião, de certa maneira, na hora que cria essa narrativa e agrupa, os grupos, eles se sentem nesse empoderamento de aí subjugar outros grupos, porque eles querem fazer com que a verdade deles impere, né? Então, assim, só para acabar, ainda tem um pouquinho, só porque a gente não falou nada do Heavenly Body, e aí, só para então terminar o nosso episódio, que a gente Isabel já tem um compromisso. Simbora. Falando sobre essa relação religiosa com a moda, quando a gente fala do profano, né, e do pecado, que tem muito a ver com os estilistas e os criadores no geral. Então, o Heavenly Bodies, ele foi uma exposição que falava sobre moda e a imaginação católica. Então, ele não falava sobre religião de uma forma ampliada, ele falava sobre o catolicismo em si, e ele foi muito criticado na época, falando que eles não poderiam relacionar religião à cultura pop e cristianismo à cultura pop. E eles organizaram uma apresentação com a Madonna cantando Like a Prayer, né, para fazer a abertura. E é muito simbólico, porque a Madonna em si é muito religiosa, por mais que ela misture religiões, mas ela sempre teve essa ligação, ela sempre usou muita cruz, ela sempre usou muitos elementos sagrados em si, e desse lado meio provocador. E aí, nessa mesma exposição, eu vi um caso interessante também, mostrando essa devoção de alguns estilistas, principalmente os italianos, né, porque os principais ali que estavam apresentando na exposição, tinha muita coisa da Versace, com todas as cruzes e todas as inspirações de igreja. Tinha muita coisa da Dolce & Gabbana com a inspiração bizantina, com os bordados, com essa relação muito forte italiana. Mas tinha uma peça de alta costura feita pelo Riccardo Tisci para uma Madonna. O Riccardo Tisci, ele se inspira muito do catolicismo, né? Muito. Agora, eu sempre achei que era um catolicismo, assim, na Givenchy, ela é meio endiabrado, sabe? Eu achava a coisa meio endiabrada, né? Era sempre uma coisa meio vampiresca. Né? Que falava eu amo. muito... Eu amo também. Eu também. Pra mim, se for uma das melhores... Eu gosto dessa mulher da Givenchy agora também, mas ele, em 2015, ele criou uma roupa de alta costura para uma Madonna da cidade natal dele, de Puglia. E aí, o mais engraçado... E assim, era uma roupa de seda, com 500 cristais Swarovski, com 3.000 horas de bordado de fios de ouro, né? Para essa imagem da Virgem Santa. E aí, eu vou deixar nas referências, tem um cara da Indonésia, um aficionado por moda,
que ele começa a fazer um tratado, assim, de que todos os estilistas da Indonésia deviam fazer isso também e criar roupas para as suas estátuas e para os seus deuses, que isso foi a coisa mais bacana que alguém já fez, diz o Ricardo Tisse. E aí, lembrando que o Ricardo Tisse também foi quem assinou a roupa de casamento de Kim e Kanye. Né, Isabel? Aliás, querida, peraí, antes... Ai, meu Deus do céu. Você viu o vídeo que eu te enviei do Kanye? Qual? No Sunday Service, do Sunday, que tem toda a galera Service. em Chicago. Aí ele chega assim pro segurança dele. Querido, eu sou daqui. Watch this. Aí ele vai falar assim, aí ele vai fazendo assim, vai abrindo, assim, vai abrindo. Ele vai passando e vai abrindo, que nem um... Sei lá, que nem Jesus Cristo, entendeu? Não, mas ele tá indo por esse caminho. Não, ele acha que ele é... Ele acha que ele é o divino. Ele acha que ele é. Mas, assim, só voltando pro Heavenly Bodies, eu queria falar de uma roupa também. Na verdade, é uma série de roupas, mas... uma delas estava nessa exposição do Jean-Charles de Castelbajac, né, que é um estilista francês que surgiu na cena ali no final dos anos 70, na década de 80. Ele é o único criador contemporâneo vivo que criou, para as Jornadas Mundiais de Juventude aqui em Paris, em 1997, ele criou para todos os padres, os bispos e pro Papa, que era o Papa João Paulo II. Pros padres era assim, uma roupa coloridíssima. Parece inclusive que os padres estão com a bandeira LGBT+. Assim. É lindo, e assim, alguns estão com as cores primárias, que tem tudo a ver com o trabalho do Jean-Charles de Castelbajac, que tem uma coisa católica. O Jean-Charles de Castelbajac, ele vem de uma das famílias aristocráticas francesas mais antigas. A família dele tem, 1000 anos, sabe? Então, ele sempre se interessou para essa era medieval, né? Em que realmente a religião ditava não só a maneira de se vestir, mas a maneira de pensar. Ditava as horas do dia, né? O dia, ele era marcado pelas rezas, né? Enfim. Inclusive foi o calendário que a gente tem hoje, gregoriano, foi instituído por um papa, né? Exatamente. Papa Gregório. Exatamente. E o Jean-Charles de Castelbajac, ele se inspira muito nessa estética, né, medieval. Tem as cores primárias, que são as cores que eles usam, que tem tudo a ver com a linguagem pop também. Eu tô falando tudo isso porque a roupa que ele fez pro João Paulo II agora é uma relíquia, porque João Paulo II foi santificado. Então, enfim, a roupa sempre... Ele fez a roupa pra um santo. Ele fez a roupa pra um santo, né? Não era santo na época, mas hoje em dia é uma relíquia e tá no tesouro da Notre Dame. Mas eu acho que, assim, por mais que, como você tá falando, o Velho Testamento, na verdade, todos os livros, né, estruturais das religiões, eles falam sobre humildade, eles falam sobre pensar no próximo. Mas também eu acho que essa relação da moda com as religiões é porque elas passaram a ser verdadeiras realezas a partir da era medieval. Então, você tinha o Papa, você tinha, né, eram as figuras mais importantes do que os próprios imperadores durante muito tempo. Então, essa coisa do... Era excesso, sim, era se aproximar do divino, era se distanciar da plebe, pessoas que foram escolhidas por Deus para vivenciarem o luxo e a riqueza, em detrimento das outras que passavam fome e que eram obrigados a servi-los, né? E aí usar é muito diabólico, né? Usar essa ideia de Deus, de divina providência e colocar acima de tudo e de todos e acontecer o que aconteceu. Mas isso é um problema do poder. Mas, obviamente, eu acho que a moda, ela se baseia tanto... E aí a gente tem Balenciaga, Thierry Mugler, né? Dolce & Gabbana, que é, para mim, hoje em dia, né, é o ápice da devoção católica. Ao mesmo tempo, na hora de falar com os chineses, fala assim, sai daqui, seu merda. Mas tá ali com a sua cruz, sua cruz, tá temente a Deus. Mas na hora de xingar todo mundo, não pagar os seus impostos, né, deixar, dane-se essa raça aí a outra... Eles são os primeiros. Então, é isso. Eu acho que é entender religião como narrativa interessante para a gente se entender historicamente, mas também compreender todos os seus pecados e ver como que a gente traduz isso no nosso dia a dia. E quantos pecados. E ver o que a gente traz disso pra gente, né? E o que a gente incorpora desses símbolos e no sentido de
das vezes a gente nem perceber, mas são símbolos com passados aí complicados. Amém! Amém. Mas então a gente termina esse episódio com vocês, Madonna, cantando. A nossa Hallelujah. Madonna, pelo menos, né? A nossa Madonna. Beijo, Oli. Até semana que vem. Beijo, Bel. Tchau. Hallelujah. Hallelujah.